Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, um podcast voltado a falar sobre temas de política e desenvolvimento do Tocantins. Hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema inspirador, Palhaço e os Filhos do Morro, um projeto com foco voltado para crianças e jovens que vem transformando vidas. No episódio de hoje, iremos entrevistar Otávio Cândido, idealizador do projeto, e o treinador de jiu-jitsu, Dailson. Para começarmos, Otávio, conta pra gente como surgiu a ideia do projeto e como que você vê, qual a sensação de ver tantas crianças se desenvolvendo com ele. A gente iniciou o projeto através da necessidade que eu vi aqui na comunidade de poder fazer alguma coisa. Que aqui a gente não tem infraestrutura, saneamento básico ou coisa de utilidade pública. E eu vi a falta de algo para as crianças poderem estar fazendo. Então, a partir daí, eu comecei a ensinar as crianças a lerem, a escrever essas coisas, o básico. Mas eu também vi que tinha algo mais a ser feito, um incentivo ao esporte, alguma coisa assim, coisas que elas não podiam, coisas que os pais não poderiam estar levando para poder estar fazendo essas atividades. Então a gente buscou estar fazendo aqui na comunidade. A gente entrou em contato por várias vezes com vários grupos de capoeira, pessoas do jiu-jitsu, pessoas do esporte em si, para poderem estar vindo aqui na comunidade conhecer e assim poder estar inserindo aqui no meio das crianças, para poder estar beneficiando elas. E assim a gente iniciou as atividades aqui de jiu-jitsu e de capoeira. E como surgiu o convite para o Dailson, para ele vir participar desse projeto? As atividades de jiu-jitsu começou através do professor Rodrigo, que ele também é pastor da Igreja Universal. Ele vinha aqui na comunidade fazer missões, ele veio uma primeira vez, conheceu a gente de primeiro momento, ele quis fazer um campeonato aqui de futebol, mas já tinha um rapaz que vinha aqui dar as aulinhas de futebol também para as crianças, expliquei para ele, ele falou, não, eu sou professor de jiu-jitsu e a gente pode estar vindo fazer um aulão aqui, fazer um teste aqui para as crianças aqui da comunidade. Então ele marcou um primeiro momento, aí ele veio, aí ele passou um ano aqui, 2 meses fazendo as atividades, aí ele teve que ir embora, né, por causa da missão da igreja, e ele conhecia aqui o seu Daílson, que é professor também, né? Aí ele trouxe aqui para conhecer aqui a comunidade, a partir daí, depois que ele foi embora, ele assumiu, né, a responsabilidade aqui com as crianças, passou a estar vindo aqui dar aulinha para as crianças da comunidade. E para você, Dailson, como que foi receber esse convite? Qual a sensação de se voluntariar para dar para essas crianças tentar dar um futuro assim? Olha, foi de coração, porque no começo eu vinha só auxiliar o pastor Rodrigo, o professor Rodrigo. Aí foi indo, fui gostando, pegando intimidade com as crianças. Aí acabei gostando. Aí teve que o pastor teve que ir embora. O pastor teve que ir embora. Aí ele me pediu se eu podia estar assumindo essa missão de continuar levando o projeto, dar aula para as crianças. Aí eu aceitei, estou até aí, tô hoje, dando aula para as crianças, toda quinta-feira, aula de jiu-jitsu. O projeto já tem quanto tempo? O projeto aqui ele já está com 1 ano e 5 meses de atividade, graças ao nosso bom divino Deus e à disponibilidade de cada um poder estar vindo aqui dar suas aulinhas. O nome é um nome Palhaço e os Filhos do Morro, é um nome que chama muita atenção. Como que surgiu a ideia desse nome? Esse nome surgiu, assim, eu tenho filhos, né? Eu tenho, a minha mais velha tem 16, tem uma de 15 e o meu mais novo de 11. E assim, eu sofri um acidente e tem 10 anos que eu tô de cadeira de rodas. E eu queria poder dar um exemplo para meus filhos sem saber como eu poderia fazer, né? Então, sempre aconselhando meus meninos, sempre tentando fazer alguma coisa ali. E esse título surgiu daí, né? Da gente ser pai, tentar ser forte, entendeu? Igual o aço, ser resistente. E assim, eu vindo aqui para a comunidade, igual eu expliquei, vendo a necessidade, aí eu intitulei aqui, Palhaço e os Filhos do Morro, para a gente poder começar as nossas atividades. A gente imagina que um projeto desses tenha, no decorrer do caminho, enfrenta muitas dificuldades. Até hoje, qual a maior dificuldade que você enfrenta? Ou a maior dificuldade que a gente enfrenta aqui é pela gente ser um projeto independente. E a gente não só tenta proporcionar a questão do incentivo ao esporte para as crianças, mas também uma complementação alimentar. Então, esse é o mais dificultoso, que é a gente encontrar, por ser dependente, pessoas que possam estar nos ajudando nessa questão da alimentação, a nos doarem, seja um valor ou seja o próprio item de alimentação, o ingrediente, ovos, leite, trigo, essas coisas que a gente usa para poder fazer o lanchinho aqui das crianças. Então, esse é o maior empecilho. Eu estava olhando o Instagram, acompanhando o Instagram, né, e estava vendo que o projeto também ele acaba
abraçando muito além das crianças e do adolescente, ele traz muitos benefícios para a comunidade. Qual a sensação assim, também de poder ajudar a sua comunidade? A sensação é boa, né? Porque de início a gente queria estar ajudando as crianças e hoje a gente abrange um pouco mais, né? As famílias das crianças, a comunidade em si. Então isso para a gente é bem gratificante, poder trazer isso em datas comemorativas, poder lembrar, poder arrumar pessoas, outros projetos que têm ajudado a gente também, que a gente não é independente assim, sabe? A gente tem outros projetos que ajudam a gente a poder fazer as nossas ações aqui, assim a gente consegue concluir. É bom, né? Porque acaba que a gente percebe que as crianças não têm os mesmos benefícios que outras, então acaba trazendo essa inclusão para elas e fazendo como que elas se sintam pertencentes, né? Isso dando uma oportunidade, entendeu? Como que vocês lidam assim com a falta de você lida com as faltas de recursos, é, mesmo sem tendo muitos recursos, você ainda continua firme, então. É força de vontade mesmo, dedicação, sabe? De querer poder fazer e querer ajudar. Eu mesmo, como pai, eu não teria condições, mesmo que fosse gratuitamente em outra comunidade, de poder estar levando meu filho para poder fazer essas atividades. Então, a gente conseguindo fazer aqui é gratificante, sabe? A gente se sente bem poder ajudar outras famílias, outras crianças, dando essa oportunidade, que é a oportunidade e incentivo. Para vocês, qual o maior sentimento assim, quando vocês veem o desenvolvimento das crianças, ver que essas atividades fazem com que elas possam ter outra realidade? É, Então, para a gente, para mim, tenho certeza que também os professores aqui, por a gente ser uma comunidade pobre, digamos, as crianças estão muito à mercê da violência, da criminalidade, de drogas, essas coisas. Então, o esporte faz com que elas dispersem um pouco dessa realidade, entendeu? Venham e abranjam a mente ali, sabe? Elas possam ver que elas podem ter outras coisas para poderem estar fazendo e não só aquilo que elas acabam vendo ali, vivenciando durante o dia a dia, ou dentro de casa, ou fora mesmo, entendeu? Então, tendo um esporte que tendo esse tipo de atração é bom. A gente se sente bem vendo que elas se sentem bem e motivadas a virem, né? Porque essa semana a gente não teve, por conta de coisas pessoais dos professores, que a gente depende muito da disponibilidade dos professores. Nosso professor estava doente, eu acabei também que meio que ficando um pouco doente essa semana também, então a gente não teve. Inclusive, foi a primeira semana que a gente não teve atividades durante esse um ano, sabe? Essa uma semana completa. E as crianças ficam naquela expectativa, vem, pergunta, cadê os professores? Vão vir, vão não, sabe? Aí a gente se sente gratificado de ver que elas procuram isso para poder estar fazendo aqui, sabe? Que a gente já está inserido ali na vida delas, entendeu? como que é ver esse desenvolvimento das crianças assim, o esporte fazendo diferença na vida delas? É gratificante, porque isso também leva muita disciplina para dentro da casa da criança. Muitas vezes a criança tem aquela rebeldia no tatame, ele já aprende isso ao contrário, respeitar os pais, respeitar a mãe. Aí eu tento levar isso muito para as crianças também, disciplina dentro de casa. Eu também aprendi assim. No começo, onde eu conheci o jiu-jitsu, eu era muito rebelde. Isso traz muita disciplina, calmaria. Às vezes tem uma criança que sofre de ansiedade, ajuda a criança a lidar com isso. E assim por Isso diante, ajuda né? em todos os aspectos. Isso, exatamente. Otávio, hoje em dia no projeto, você é o único responsável pelo projeto. Eu sou o único responsável, assim, que toma conta, que tenta buscar patrocínio, outras coisas, mas os responsáveis direto por todas as ações, por dar alma ao projeto, são os professores, né? O de capoeira, o contramestre Bulldog, né? Que é o seu Eduardo, e o nosso professor de jiu-jitsu, que é o que dá a alma, que a vida para o projeto poder acontecer. Que se fosse só a mim, não teria o projeto em si, né? E hoje, mais ou menos, em torno de quantas crianças são beneficiadas Ó, com a isso? gente já chegou a ter de 30 crianças aqui. Hoje já reduziu um pouco, né, por questões de que muitas famílias já não estão mais na comunidade, mas a gente já chegou a atender 30 crianças. Hoje é cerca de umas 20 a 25, entendeu? Principalmente nos treinos de jiu-jitsu. É mais, né? Isso. E se vocês pudessem dar um recado assim para as pessoas sobre o voluntariado, sobre o projeto, para inspirar as pessoas, quais seriam? Eu diria que as pessoas pudessem estar vindo conhecer a nossa comunidade, a nossa realidade, para que elas pudessem estar vindo ajudar a gente da forma que elas pudessem, né? Da melhor forma que elas pudessem estar vindo aqui, porque é importante para a gente, principalmente para as crianças, na questão tanto do incentivo ao esporte, às vezes a gente não tinha, né, o kimono, a gente já chegou a não ter em um primeiro momento o tatame, a gente pegava emprestado, às vezes não dava para pegar emprestado, não chegava na hora e tinha que estar treinando sem, às vezes não tinha um treino por causa disso. Então é importante que as pessoas conheçam para poderem estar nos ajudando,
tendo em vista que a gente é um projeto independente, conta muito com o voluntário, o colaborador, as pessoas que nos apoiam. É, o projeto vai muito além dos treinos, né? Hoje em dia vocês têm mais algum evento assim, que não seja os treinos? Sim, em datas comemorativas, Páscoa, Natal agora, inclusive a gente pediu para as crianças da comunidade fazerem cartinhas para que a gente pudesse estar recebendo e encontrando pessoas que adotem essas cartinhas para a gente poder, na véspera do Natal, o mais próximo, poder estar distribuindo aí o que elas pediram para as crianças aqui. E essa ação do Natal, como que ela funciona? As crianças fazem as cartas e vocês vão Isso. Aí tem as pessoas que nos ajudam, né? Os voluntários já mais próximos, entendeu? Que já conhecem o projeto. Aí eles recebem as cartinhas, a gente recebe daqui, distribui para esse pessoal e eles vão encontrando pessoas, fazem divulgação e tudo mais. E hoje, de onde que vem as principais ajudas? Tem algumas fixas ou é mais. Ó, tem uma panificadora, que é a panificadora Beltrão, que ela ajuda a gente pelo menos uma vez no mês com lanche. E pessoas aleatórias. Pessoas aleatórias têm nos ajudado bastante. Pessoas da comunidade também têm nos ajudado bastante. Têm acreditado mais. Claro, no início foi mais difícil ainda, né? No início é tudo mais É tudo mais complicado. Mas graças a Deus, hoje a gente tem bastante gente que tem nos apoiado. Quais os planos para o futuro para o projeto? Os planos do futuro aqui que eu gostaria que a gente pudesse estar fazendo era regularizar o projeto para que a gente pudesse buscar patrocínios de empresas do estado mesmo, do município, para que a gente pudesse estar ou reformando, né, que é o que a gente precisa estar reformando aqui, aumentando o espaço, para que as crianças pudessem ter mais conforto e segurança. E basicamente seria isso. Você sente que, assim, no início, ou hoje em dia, você sente que teve um certo preconceito das pessoas Sim, com o sim, sim, projeto? sim. A questão assim da que a comunidade tem muita cristão, pessoas de religião, de igreja, e principalmente na questão da capoeira, muitos pais não deixam que os filhos frequentem as atividades por receio, assim, fazer comparações com candomblé, com coisas de macumba, essas coisas. Aí tem um pouco de resistência dos pais em relação a isso. Mas, graças a Deus, muitos já não tem mais esse negócio em mente, aí deixa isso, aí já deixa as crianças poder estar vindo participando. Mas no jiu-jitsu em si, graças a Deus, as crianças têm bastante. O mestre do Dom não pode estar aqui, mas como que surgiu esse convite para ele? O convite foi através das redes sociais, inclusive eu chamo essas pessoas de pessoas raras, as pessoas que vêm aqui se dedicar. Eu procurei mais de 10, de 20 grupos de capoeira lá no início para poderem estar vindo aqui fazer essas atividades. E o pessoal, o seu Asa Delta, que é lá do Bertaville, que é do Centro de Capoeira, Carta de ABC, abraçou a causa, pegou o número e a gente foi se falando daí. Aí ele veio conhecer aqui a comunidade. A partir daí ele se dispôs a poder estar vindo fazer alguma atividade, disponibilizou esse professor, que é o contramestre, o seu Eduardo Bulldog, para ele poder estar vindo e desde então ele vem se dedicando bastante a vir dar as aulinhas aqui para as crianças. E você pensa em, talvez no futuro, colocar mais aulas de outras atividades? Sim, sim, eu gostaria assim, de poder fazer aula de culinária com as crianças, sabe? De ter os itens, os materiais necessários para poder ensinar as jovens a questão de poder estar vindo aqui fazer um bolo, um pão, poder estar levando para sua casa e comer com a sua família, artesanato também, eu gostaria de poder estar fazendo, dentre outras coisas que a gente gostaria também de ter aqui, dança, essas coisas, sabe? Vocês viram, é, notaram diferença assim, no comportamento das crianças devido ao projeto? Tem uma mudança significativa, né? Que as crianças elas eram mais impulsivas, assim, fora de controle, brigava demais. Hoje em dia elas já têm um controle próprio ali, já às vezes xingava bastante. O seu Daílson fala da questão da disciplina, respeito dentro de casa ali e tal. Aí hoje em dia a gente já vê mais um pouco disso, surtindo efeito, sabe? Educação. Como que é esse laço que acaba criando muito um laço assim com as crianças, né? Como que é? Ah, é um laço muito bom porque as crianças vê na gente ali, sabe, algo que a gente nem mesmo via, sabe? E vem aqui, e às vezes a gente acorda de manhã e já tem menino brincando aqui na porta da casa da Já gente, fica ela esperando. fica esperando. E pra você? Pra mim, ele, vou falar, gratificante, né? As crianças, vendo as crianças tendo oportunidade que muitos não têm. A oportunidade que até eu, o seu Otávio também não teve naquela criança, de ter aula gratuita. Nós sempre tem que buscar em outros lugares. Aí é umas coisas que as crianças têm que abraçar. As crianças estão abraçando, estão gostando. E nós estamos fazendo de coração mesmo.
as crianças. Aí, olha, vira uma família, uma segunda família nossa aqui, ó. Aí nós estamos aqui, disposto. Durante esse tempo que você treina, que as crianças, você já encontrou, teve algum desafio? Pensou em desistir em algum momento? Até agora não. Sempre eu tô firme na missão, pé no chão, cabeça no lugar e assim vai. Nunca, até agora nunca pensei não. Otávio, a gente nota que o projeto é feito com muito amor, né? Vocês acreditam que o espírito de voluntariado, de fazer o bem sem esperar nada em troca, é o que mais inspira as pessoas a participarem, tanto da comunidade quanto de fora, quanto quando vem o projeto? Ah, eu creio que sim, sabe? Por causa que é tudo assim feito de coração, entende? Então, buscar pessoas que nos ajudam e ver a disposição delas de estar vindo aqui poder fazer pelas crianças, né? Que não é nem por mim, é muito bom. Esse espírito do voluntariado. Isso. Muitas pessoas se voluntariam, né? É, a gente tem uma quantidade já, sabe, de quando a gente começou para hoje em dia, a gente já tem bastante gente que apoia, sabe? No começo, igual, tudo no começo é mais difícil, mais complicado, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, tem bastante gente que tem apoiado. E quando a gente não tem atividade, ou quando a gente não tem um lanche ali, o pessoal liga, pergunta como é que foi, por quê, sabe? Então é muito importante isso para a gente, dar um ânimo novo e faz com que a gente se impulsione a poder estar buscando mais coisas para poder estar sendo feito aqui, sabe? E os pais das crianças acabam sentindo isso também, esse sentimento de gratidão por vocês estarem proporcionando. Ah, eu acho que sim, por causa que no começo vinha bastante os pais, né? Hoje em dia eles já deixam por conta das crianças, tá vindo sozinho, então a gente vê essa sensação de que eles veem a segurança, né? De deixar as crianças poder estar vindo aqui e a gente tomar conta dos filhos deles. O projeto sempre foi aqui na sua casa, né? Sempre foi aqui em Você pensa casa. em um dia ter um local para ele, uma sede? Ah, a gente pensa, né? Se, por exemplo, aqui a gente vive irregular, né? A gente não sabe se a gente vai ficar aqui, se não. Então a gente pensa muito nisso. Pô, se por um acaso o Estado tirar a gente daqui, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, isso é uma preocupação que paira na mente da gente. Hoje a principal preocupação A de vocês é principal é conseguir principal empecilho, talvez também, ou não, como é falta de recurso, né? o maior empecilho é a falta de recurso, sabe? Mas isso paira também na mente da gente se a gente vai estar aqui, o que vai ser do futuro do projeto. O projeto, você já tentou apoio do Estado ou do município para fazer? A gente já procurou, na verdade, muitas pessoas, assim, que eu digo importantes, aí, tipo, vereadores, pessoas do meio político, através das redes sociais, viram o projeto e vieram aqui conhecer, né? Não foi nem eu que fiz o convite, foi eles mesmos que se vieram mesmo livre, espontânea vontade, então a gente vê o crescimento do projeto daí, entende? E você sente que essa divulgação nas redes sociais, no Instagram, WhatsApp, ela traz mais visibilidade? Sim, com certeza, tá, sim. A principal. Aqui é uma área que ainda está para ser regularizada, né? Isso. E como o projeto é aqui na sua casa, muitas vezes, como não tem água, energia regularizada, isso acaba atrapalhando os dias de atividade. Já chegou a atrapalhar, né? Por causa que, por exemplo, teve uma vez que faltou energia no treino de capoeira. E mesmo assim a gente fez o treininho sem energia, para poder não dar aquela desânimo para as crianças, sabe? Para as crianças verem que mesmo com o empecilho que acontecer, a gente pode estar ali fazendo o que a gente faz. A questão da água também, já teve vários momentos, principalmente com a água, da gente estar no dia de treino ali, não ter água para os meninos beber, a gente ter que estar conseguindo por aí, sabe? Para poder estar oferecendo aqui para as crianças. Então, isso é bastante dificultoso para a gente aqui, que somos irregulares. Mas por justamente a gente ser irregular, que a gente se sente focado a estar fazendo essas atividades, né? Numa área onde não tem basicamente nada que nos apoie e a gente ter esse projeto vivo aqui, entendeu? É isso. Conta um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, qual a motivação a se tornar treinador de jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu em Goiânia, treinando. No começo não foi fácil. Aí eu fui pro jiu-jitsu através de um amigo meu também que me levou. Conheci o esporte, gostei, apaixonei pelo esporte. Aí tá até hoje trabalhando todo no esporte. Aí que eu vim pra cá, treinar aqui, morar aqui em Palmas. Aí eu conheci o pastor Rodrigo, que é treinador também, que ele me trouxe aqui, que eu fui através que conheci o projeto. Aí até então eu fui gostando.
Mas, questão do meu esporte, teve várias baixas e altas. Acidentei, fiquei muito tempo parado, depois voltei de novo pro treino. No acidente que eu fui quase a óbito, caí de 8 metros de altura de um andame. Aí fiquei o quê? 2 anos parado, voltei, não foi fácil. Mas tô aí na luta, treinando e perseverando. Otávio, você sempre foi aqui de Palmas ou você já veio? Não, não, sou lá do estado de São Paulo, nasci numa cidade chamada Rosana, no interior de São Paulo. E o que te trouxe aqui para Palmas? O que me trouxe foi que na época meu pai trabalhava na barragem, né? Aí a barragem tinha migrado de lá para outros estados e a gente foi migrando de outros estados. Antes de vir para cá, para Palmas, eu já passei por estado de Goiânia, de Goiás, né? Aí até chegar aqui. Aí, quando você chegou aqui em Palmas, você já veio para cá direto, onde você mora hoje em dia? Ou foi... Não, não, já morei por várias quadras aqui, né? Que eu na época, inclusive, era até criança. Aí fiz capoeira também num projeto que tinha, inclusive isso que me deu maior inspiração de poder estar trazendo aqui, poder fazer, buscar fazer aqui na comunidade, que o projeto na época chamava Capoeira na Comunidade, que era da Terreiros do Brasil, com o mestre Cabeleira. Aí a gente fazia capoeira com ele. Aí, por, assim, inclusive meus pais na época, meu pai não incentivava muito, né? Quando tinha campeonato, essas coisas, já não podia ir. Aí me desmotivou a fazer o treino, sabe? Então a gente fazendo essas atividades aqui, trazendo, e fazendo com que as crianças não se desmotivem, sabe? Tá insistindo ali, às vezes tá indo buscar em casa, é esse o nosso propósito. E como vocês veem o esporte na inclusão social? A gente vê assim que as crianças, ela podendo participar do esporte, né? Elas podem estar ajudando outras crianças também, entendeu? A questão da educação é algo que abrange muita coisa, sabe? Assim, que a gente não consegue especificar, mas que ajuda bastante as crianças assim na questão social de poder estar se relacionando com outras crianças, sabe? Crianças que às vezes tinha vergonha, já não tem mais, crianças tímidas, essas coisas, sabe? Crianças que antigamente xingavam e que eram mal educados já não são tão, entendeu? Então isso é a questão social que a gente vê do esporte. E você? Isso vai mudando, igual ele falou, muda as crianças e muda nós também, que nós começamos a se sentir mais bem consigo mesmo. Tu vê as mudanças, a gratificação das mudanças das crianças, você vê aquela criança que era rebelde, você vai ver que a criança é totalmente diferente. Isso vai sendo uma coisa gratificante para nós e até para as crianças. Foi. Filhas acompanham também as atividades, as mães, Sim, as até... mães, graças a Deus, têm acompanhado os filhos, né? O trabalho a gente não só tem um momento do esporte, mas também tem um momento ali da parte da palavra ali de trazer também um conceito ali espiritual para as famílias. E às vezes as mães estão dentro de casa ali, não é generalizando, não são todos, entendeu? Não posso falar por todas as mães, mas muitas delas sofrem um tipo de violência dentro de casa e poder estar vindo aqui, sabe? Poder estar vendo o filho participar de um esporte, fazendo alguma coisa, além de ser gratificante, traz uma oportunidade para a mãe ali, poder estar saindo de dentro de casa daquela rotina, entendeu? Poder estar ouvindo a palavra ali é importante também. É isso. É bonito ver que o projeto vai além só das crianças, né? Ele Sim, abraça as famílias as também. famílias também. E assim, só para ressaltar que através do projeto tem o seu Eduardo Azevedo, da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos, que conseguiu, através da planificadora Pão da Hora, com que toda terça ou quarta-feira cheguem uns pães aqui fresquinhos. Esses pães os pães que não passam pela qualidade do padrão lá deles, aí vem para cá, aí a gente consegue distribuir para as famílias também. Ainda tem essa que a gente consegue fazer essa ação de distribuição de alimentos. Hoje em dia, o projeto ele é restrito para as crianças da comunidade ou crianças de fora podem participar? Podem, se quiserem, podem estar vindo participar. A questão nossa aqui é a questão do espaço, entende? A gente ainda está com um espaço pequeno, futuramente a gente sonha em aumentar, esse é o nosso sonho, nossa vontade de aumentar o espaço para que a gente possa estar buscando mais crianças para poder estar participando. Mais crianças das outras comunidades aqui mais próximas podem sim participar. Hoje em dia o projeto acontece aqui, né? Mas tem alguma atividade fora com as crianças, fora aqui da comunidade? Sim, de vez em quando a gente pega, principalmente nas aulas de capoeira, a gente fazia muito também no jiu-jitsu, né? Que o professor vinha, pegava, quando era na época do pastor, professor Rodrigo, ele vinha que pegava as crianças de carro, e a gente levava para ou o campeonato ou para o treino lá na própria igreja. E na capoeira também, quarta-feira, por exemplo, agora a gente pegou as crianças de van
e levou lá para o Bertaville, que é para a sede, que é a sede de capoeira, né? Para as crianças poderem estar participando lá e conhecendo como é que é a cultura também da capoeira, né? Que aqui a gente tem os treininhos e tudo mais, a gente ensina, mas lá tem uma mais parte assim da cultura, de outras coisas que acontecem no meio, entende? As crianças já participaram de algum campeonato? Não, no momento ainda não, mas a gente está buscando futuramente capacitar elas direitinho para que elas possam estar participando desses campeonatos em si. As considerações finais só falar mais divulgação do projeto, se alguma criança quiser vir de fora, ela pode entrar em contato ou pelo seu Instagram, né? Pelo Instagram do. Não, se as crianças quiserem participar, elas podem diretamente estar vindo aqui, entende? Nossos treinos, eles começam a partir das 7 horas da noite, ou às 7h30, toda terça, quinta e sexta-feira. Muito obrigada pela presença de vocês. E esse aqui encerramos mais um episódio